Abramos a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E ouçamos a leitura do verso 36 a 39. Capítulo 8, 36 a 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, que Tu nos seja propício, dando-nos iluminação e clareza na exposição da Tua palavra, a fim de que ela atinja os corações e sejamos edificados, renovados e condicionados a fazer com alegria e gratidão a Tua obra. Porque é assim que queremos Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esquecido-se do seu clima, ou esquecendo-se do seu clima de insegurança, latrocínios, atentados, queimas de veículos e uma profunda ética moral e econômica em crise. Parece que o Brasil, amortecido ou anestesiado, apresenta ao mundo de maneira exuberante o mega evento das Olimpíadas 2016. O objetivo único dos milhares de atletas que participam deste evento é receber o prêmio da vitória. É receber a láurea do sucesso. E para isto treinaram, investiram, sofreram e se desgastaram alimentando essa esperança. Parece-me que Paulo trata aqui também de uma Olimpíada na vida cristã, onde nos empenhamos e lutamos para sermos também vitoriosos. No precioso e conhecido texto que lemos,
o apóstolo começa com uma citação do Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Há duas experiências na vida do crente que Paulo incorpora na sua carta, citando este texto. E estas duas experiências admitem ser, parecem ser, uma espécie de Olimpíada na carreira cristã. A primeira, ser movido por amor a Cristo de tal modo que a vida perca a sua prioridade. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Estamos sempre correndo risco. Estamos sempre descobertos no nosso relacionamento com o mundo e na nossa representação de Cristo. Paulo absorve plenamente em sua vida esta expressão do salmista. Ele mesmo diz: porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ainda mais, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na carreira cristã há um despojamento dos aspectos materiais da vida e também da própria vida, para que reflitamos nela a glória de Cristo. Informemos ao mundo que não somos daqui, mas somos alguém que tem um ministério e uma carreira que demanda para a vida eterna. Estas palavras de Paulo, meus irmãos, combinam perfeitamente com as do salmista que ele mesmo cita aqui em Romanos. E não apenas cita, mas vive intensamente na sua vida ministerial. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. É de espantar a biografia do apóstolo, que coincide com esta expressão. Nesta biografia, Paulo revela, escrevendo aos Coríntios, como realmente a sua vida é entregue. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 24 a 27, Paulo escreve uma espécie de autobiografia. Diz ele: cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites.
menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos gentios, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Que biografia sombria. Que experiências difíceis que o apóstolo suportava, não cabisbaixo, não macambúzio, mas irradiando de alegria, alegria refletida nas suas cartas. Como ovelha, foi para o matadouro. Meus irmãos, como Paulo, estejamos engajados na vida cristã, estejamos engajados nesta Olimpíada da vida cristã, as dores, as aflições, as perseguições, o podermos sofrer pelo amor e fidelidade a Cristo, não nos deve, de forma alguma, arrefecer a nossa fé, o nosso ânimo, nem tirar os nossos olhos do prêmio final da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo ensina que nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que se chegarmos ao sacrifício, assumamos, porque devemos àquele que se sacrificou por nós, não apenas a nossa vida presente, mas a nossa vida eterna. Em segundo lugar, o apóstolo fala de sua identificação com Cristo e da necessidade do atleta cristão também se identificar com o Senhor Jesus. Diz o versículo: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em Isaías 53, nós lemos que Jesus, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. A experiência de Cristo, Paulo toma a si mesmo na corrida do seu ministério. E se torna exemplo para que nós mesmos também nos identifiquemos com Cristo. Ele na sua missão de salvar. E nós na missão de proclamarmos esta salvação.
Isto Paulo experimentou. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Esta identificação com Cristo é a nossa vitória. É o ânimo da nossa fé. É a força da nossa esperança. E o mesmo Paulo diz: se morrermos com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. E ainda mais, Cristo em vós é a esperança da glória. O crente, para ter a sua vida cristã exuberante, abençoada, refletindo as bênçãos de Deus, é necessário que tenha essa identificação com Cristo. Você pode aceitar os ensinos de Buda. Você pode aceitar os ensinos de Maomé e ser um bom maometano, um bom budista. Mas para aceitar a Cristo, você tem de se identificar com Ele. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E na sua oração sacerdotal, Cristo diz que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Não basta conhecermos a Cristo e seguirmos a sua ética e o seu ensino, mas é preciso tê-lo no coração. É preciso viver nele, radicado nele, como ensina o mesmo apóstolo Paulo. A nossa identificação com o Senhor Jesus na carreira cristã, no atletismo da vida, é a força motora que no final nos dará condições de subirmos ao pódio, usufruindo a nossa vitória. Falamos inicialmente que devemos ser movidos por amor a Cristo, a ponto de não priorizarmos a nossa vida. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Depois dissemos que a nossa identificação com Cristo é a garantia da nossa vitória. É nele que gozamos a vitória. E agora, em terceiro lugar, vemos a grandiosa vitória que Cristo nos promete quando vivemos estes dois princípios. Diz Paulo: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é uma simples vitória. É uma super vitória. Não seremos apenas vencedores, mas seremos mais do que vencedores. Não pela nossa força, nem pelo nosso esforço, nem pelas nossas obras, mas por meio daquele que nos amou. Isto é, o Senhor Jesus, cuja nota mais soante é o seu grande amor por nós. E Ele espera que o nosso amor por Ele seja maior do que a nossa própria vida.
porque a nossa vida foi entregue a Ele. Que seja maior do que as nossas aflições, que seja maior do que as nossas enfermidades, porque nós vivemos no tempo em função da eternidade pela obra redentora de Jesus. Os vencedores desta Olimpíada Rio 2016 serão classificados em terceiro, segundo e primeiro lugar. E receberão medalhas de bronze, de prata e ouro. Na glória humana serão apenas vencedores. Mas o discípulo de Cristo, aqueles que participam da Olimpíada Cristã, que é a sua carreira em demanda da eternidade, por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus, estes não serão apenas vencedores, mas serão mais do que vencedores e estarão eternamente em adoração e louvor ao lado daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que vivamos a vida cristã nesta perspectiva. E que não desfaleçamos diante das contingências humanas e naturais. Mas sejamos renovados a cada dia. Na esperança do céu. Na esperança de habitarmos com Cristo. Usufruindo a grande e fundamental vitória que nos torna mais do que vencedores. Amém.